Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui estamos reunidos em mais uma rica e feliz oportunidade neste dia maravilhoso. Quarta-feira, mais uma bênção que nós tivemos neste dia. Então vamos pedir, com as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus, Divino e Amado Mestre, de Sua Mãe a Virgem Santíssima, dos nossos mentores, guias espirituais, anjo da guarda, espíritos protetores, enfim, o que lhe queiram chamar. Então vamos, nesta bendita hora, para falar no tema sobre a nossa morte, se nós realmente, cada um de nós, estaremos preparados para a morte. Senhor Jesus, novamente reunidos em Teu santo nome, solicitamos ao Teu coração generoso e amigo que nos sustente, ampare e nos fortaleça no cumprimento das tarefas que abraçamos em Tua seara e na nossa jornada física. Envolve a todos nós neste momento, principalmente aos companheiros que conduzirão os nossos raciocínios através da palavra amiga, que seja em Teu santo nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais, mas sobretudo em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, que solicitamos a abertura do nosso convívio, da nossa reunião desta noite, desta confraternização. Que assim seja. Amém. Para realmente falarmos, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós nascemos, uma das condições essenciais, necessárias, e que trazemos em toda a nossa vida, toda a nossa jornada, é a morte. Quando nós nascemos, teremos que um dia partir deste mundo, porque nós não somos eternos, ninguém de nós é eterno. Então é desta forma que todos nós poderemos nos interrogar se estaremos preparados para a morte, a partida, a continuação da vida no mundo espiritual. Mas, afinal, porque é tão importante se preparar para morrer, não é? Para desencarnar. Então, vamos pegar na seguinte questão de outra forma. Vamos pensar na seguinte questão: qual é a única certeza que temos neste mundo quando nascemos? É a certeza de que um dia todos nós iremos morrer, que nós vamos deixar este corpo físico e que o nosso organismo composto de matéria vai retornar à Terra e que a vida neste corpo, nesta roupagem, com esta personalidade, vai inevitavelmente finalizar, tal como a vossa. Sendo esta a nossa exclusiva certeza, o que pode ser, afinal, mais importante do que a preparação para a única coisa infalível nesta vida, que é a preparação para o desencarne, para a passagem ao mundo espiritual, na verdadeira jornada, caminhada, o desencarne, a transição, não é? Como preferimos chamar. É uma disposição que contribui imensamente com toda a nossa vida. A morte, inclusivamente, dá sentido à vida, pois se não houvesse a morte, ninguém veria com certeza a urgência de fazer e resolver as suas próprias questões. Não adianta querer resolver nada depois da morte. Os espíritos, inclusivamente, costumam ser bem claros nesse ponto. Tudo o que precisamos resolver deve ser feito aqui e agora.
neste momento, ainda durante a nossa encarnação, porque, afinal, após a passagem ao mundo etérico, não há mais tempo. As questões que um aluno resolve numa prova, que somos nós, só podem ser resolvidas durante a prova, que é a nossa vida. Isso é tão óbvio como a água matar a sede. Porque durante a prova, durante a nossa vida, ele terá que comprovar o seu estudo e acertar as questões do passado. Quando chega em casa, ele passa a ter acesso a todas as respostas da prova que lhe foram imprimidas na vida física, seja em livros, na internet e por aí vai. De modo que, munidos de informações, a prova perde a sua validade. O mesmo ocorre com a encarnação dos espíritos e inclusivamente após a sua partida, o pós-morte. Portanto, a pergunta que cada um de nós, todos nós, aqui não há celebridades, que cada um deve fazer é: cada um de vós se tem preparado para a morte? Pois é. A maioria das pessoas não se prepara para a morte. Não. Simplesmente porque a vida em sociedade, com a nossa cultura, com a mídia, todo esse mundo de propagandas, celebridades e valorizações do corpo e do ego, muitas vezes nos move ao esforço dos limites do mundo e da personalidade humana, e não à transcendência destes limites. A sociedade nos ensina a possuir e não a despossuir. Nos ensina o valor do ganho físico, mas não nos ensina como lidar com a perda, a frustração, a pobreza. Em suma, a nossa cultura, nas mais variadas culturas ocidental do século XXI, não é? Nos passa apenas os valores de uma existência onde se alimentar o ego é a coisa mais importante que podemos fazer. Como uma sociedade baseada no consumismo e no materialismo, no ego, na vaidade, no julgamento, poderia, inclusivamente, ensinar as pessoas a estarem bem, preparados para a morte. Não seria possível, porque a maioria nem desconfia, mas uma boa morte pode ser o prelúdio de uma vida maravilhosa no plano espiritual. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, mas como realizar da melhor forma esse preparo para a morte, o desencarne, a partida, a transição, a continuação? Uma boa forma de nos prepararmos para a morte é não esquecer que um dia ela vai bater à nossa porta, que um dia ela vai chegar. Todos devem saber que a qualquer momento nós, seres físicos, porque estamos vivos, podemos morrer. Muitos acreditam que a morte virá apenas daqui a anos ou décadas, daqui a algum tempo, mas isso não é verdade. Mesmo os jovens de tenra idade, não importa que idade, 5, 10, 12, 15, precisam admitir que o desencarne pode se impor a qualquer momento. Não sabemos quando a morte virá e nem poderemos saber. Por isso, meus amigos, minhas amigas,
é imprescindível que cada pessoa possa resolver a si mesmo agora. Não é daqui a meses ou a anos, ou mesmo daqui a alguns dias. Não. O que nós precisamos fazer tem que ser feito agora, porque diz o ditado: não deixe para depois o que pode fazer agora, porque o depois, inclusivamente, pode nem chegar. Pois é. Outra forma de nos prepararmos para a morte é reconhecer que não somos só este corpo e esta mente. No momento em que o espírito começa a encarnar na matéria, todos nós recebemos um corpo mental e um corpo emocional e um corpo que é a roupagem material. Mas o nosso espírito não é nem corpo mental, nem corpo emocional e tampouco o corpo material. O vosso espírito se reveste destes invólucros, mas ele não é nenhum deles, porque os corpos o envolvem para que ele possa realmente atuar neste plano da terceira dimensão, planeta Terra. Da mesma forma que precisamos vestir uma roupa, por exemplo, de mergulho e uma máscara de oxigênio para poder praticar a arte do mergulho em grandes profundidades no mar, dentro de água. Assim também o espírito precisa se revestir de várias camadas ou envoltórios para nascer e viver no plano material. A consciência de que não somos o corpo físico, de que não somos o corpo emocional, também chamado de corpo astral, a fonte das nossas emoções, e de que não somos o corpo mental, o que permite o nosso raciocínio, o nosso pensamento, as nossas crenças, os nossos julgamentos, as nossas vaidades, as nossas atrocidades. Pois é, e por diante, muita coisa por diante. Essas coincidências é importantíssima para o preparo do momento derradeiro da morte. Aquele que ainda acredita ser um corpo material e nada mais, pode sofrer na hora de deixar este mesmo corpo, este mundo, e não estará com certeza devidamente preparado para a nova vida nos planos subtis, nos planos dimensionais, no mundo espiritual. Aquele que acredita nas emoções também terá dificuldade em se libertar com certeza das suas emoções, assim como aquele que acredita em suas crenças, os seus dogmas, os seus julgamentos, as suas conclusões, os seus processos de lógica e razão. Tudo isso faz parte do nosso corpo mental, sendo apenas um envoltório do espírito, mas que não é ele mesmo. Portanto, a nossa consciência de que não somos corpo material, corpo emocional e corpo mental pode, com certeza, promover uma liberdade interior que será essencial na hora da morte. É preciso também, meus irmãos, minhas irmãs, compreender que estamos aqui apenas neste mundo, apenas de passagem, que tudo neste mundo é impermanente, que não existe segurança possível neste mundo, que quando nos agarramos a algo, esse algo sempre escapa de nós, que não devemos fazer autopromessas de sucesso, muitas vezes mundano,
de realizações materiais ou de gozos terrenos, porque tudo é passageiro e que tudo um dia acaba, que não existe sentido nesta vida a não ser para quem vê o sentido, além de tudo, o que é passageiro. Precisamos reconhecer que esta vida é apenas um segundo na eternidade, porque, como todos sabem, no mundo espiritual não há tempo, não há espaço e não há matéria. É como um pequeno grãozinho nas areias da infinita praia da vida. Pois é, aquele que compreende que a vida é infinitamente maior do que esta, infinitamente numa fração de tempo, então está mais preparado para a morte, com certeza, e estará resguardado com uma passagem tranquila e com a vivência profunda da paz no pós-morte. Dessa forma, ficamos a saber que a morte, na realidade, não é o fim, mas sim a continuação da história, ou seja, a continuação da vida. A morte é um assunto do qual muitas vezes, não é? Nós, físicos, não gostamos de falar por conta da sintonia, do sentimento que nós sentimos, porque traz uma sensação de medo, medo esse do que se desconhece, de entrar numa escuridão de total, escuridão, desconhecimento, de apego a tudo e a todos que não quereremos deixar, principalmente, deixar abalar, desligar, principalmente por todas as culturas que nós conhecemos, não é? Desta forma, a morte é considerada, mas o significado adquire outros contornos de acordo com a espiritualidade. Diversas explicações e relatos, de facto, já foram transmitidos por entidades espirituais com o objetivo de esclarecer essa conceituação onde a morte é vista como algo terrível, que é o fim da vida, a morte do corpo físico ou a desencarnação, segundo a terminologia espírita, não é? Pode apresentar alguns temores em decorrências da interpretação transmitida por tradições religiosas ou por, muitas vezes, educação familiar. A despeito de ser a desencarnação um fenómeno natural e, como eu já disse, é inevitável para todos nós, porque, na verdade, a verdadeira vida não é a que transcorre no plano físico, esta vida nossa, a vida espiritual, nesses planos etéricos, nessas dimensões de Deus Pai Todo-Poderoso. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, é a vida normal do próprio Espírito. A nossa existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não passa de vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, o nosso espírito, o vosso espírito, verdadeira prisão que o prende à vida terrena, no qual ele se sente, o nosso espírito, se sente feliz, é em liberdade, como, por exemplo, quando nós dormimos, que ele se solta das amarras, que se liberta, fica tão contente, tão feliz, triste quando tem que voltar para o corpo físico. No desencarne, na morte, é de igual modo. Por isso, a prática do bem é um bem para a vida corpórea e para a vida espiritual. Por outro lado,
o facto de acreditar muitas vezes que não existe uma vida que ela continua espiritualmente, leva muitos a acreditarem também que as suas ações atuais que não terão nenhuma consequência no futuro. Pois é. Da mesma forma, a absolvição divina significa, naturalmente, que Deus não nos condena, porque Ele bem sabe das nossas imperfeições e do longo caminho que temos como aprendizado. Mas devemos nos lembrar que os nossos atos e as suas repercussões nos acompanham, irão acompanhar na vida espiritual, tanto para o bem como para o mal. Sobre esse aspecto, fala que o que afasta os temores da morte, uma vez que conferem a harmonia e a paz interior, é manter as ações voltadas para o bem. Qualquer auxílio que possa beneficiar os que nos cercam, conhecidos ou desconhecidos, o desprendimento das coisas e dos bens materiais traduzem-se muitas vezes como poderosos recursos que produzem a calma e paz ao espírito. No momento da sua desencarnação, facilitando igualmente a sua adaptação na realidade extrafísica, porque, de facto, é racional conceber-se que, quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo físico. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo, tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. E existem diferenças entre morte e desencarne. Mas antes de continuarmos com as explicações sobre o processo da morte, vamos acompanhar aqui alguns factos. Segundo a visão espírita, entre morte e desencarnação, morte significa a extinção da vida física, cessação completa e definitiva da vida orgânica. Desencarnação, por outro lado, refere-se à libertação espiritual, ao desprendimento do espírito das coisas terrenas, sejam físicas ou emocionais ou psicológicas. Desta forma, é possível morrer e não desencarnar. É possível desencarnar e não morrer. É complicado, não é? Pois é. A doutrina espírita nos esclarece que, muitas vezes, embora se extinga o fluido vital, o espírito não consegue se desprender em definitivo das questões materiais. Tais são os casos dos que permanecem apegados às questões materiais, presos a preocupações cotidianas, atados a grandes e agravantes sentimentais, e mesmo após a morte, não consegue alcançar o voo em direção a outros parâmetros. Todavia, não há como desencarnar sem morrer.
É a morte do corpo físico que provoca o afastamento do espírito e não o contrário. Portanto, ele conclui: é possível morrer sem desencarnar, mas não é possível desencarnar sem morrer. Pois é, facto constatado inclusivamente por todos nós. E afinal, o que é que acontece na hora da morte? Ora bem, o momento da morte, como todos nós sabemos, não é igual para todos. Não é igual para todo o mundo, para todas as áreas, culturas, povos, porque o desenlace final depende principalmente do apego que a pessoa tem à vida carnal e aos bens materiais. Para esclarecer, portanto, o que acontece nos momentos que antecedem a morte do corpo físico, segundo a visão espírita, no momento final do desligamento do espírito do corpo físico, não há sofrimento, independentemente das condições que o conduziram à morte. A pessoa entra em estado momentâneo de inconsciência, como se fosse uma espécie de desmaio, mas nos instantes que antecedem o momento do desligamento final, todos sabem como se processa o desligamento. Se não souberem, outro dia farei um vídeo sobre este pormenor do desligamento, que é complexo, mas do desligamento final, denominado estado agónico ou estado de agonia, pode ocorrer algum grau de perturbação, palavra utilizada inclusivamente pelo codificador Allan Kardec, que é o estado, esse variável mais leve ou mais pesado, segundo as condições espirituais do desencarnante. Inclusivamente, Kardec, o descodificador da doutrina espírita, esclarece como se dá a passagem da vida corpórea. Como esclarece, portanto, Allan Kardec, na passagem da vida corpórea para a passagem espiritual, produz ainda um outro fenómeno de importância capital, que é a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando ao menos em partes as sensações. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte, e a sua duração é indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. Kardec, inclusivamente, completa assim o seu pensamento: o último suspiro quase nunca é doloroso, porque ordinariamente ocorre em momentos de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, durante as convulsões da agonia e depois as angústias da perturbação. É bom destacar logo que esse estado não é geral, porque, como já dissemos, a intensidade e a duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosa e prolongados serão os esforços da alma para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, com a maior naturalidade, que é o desligamento do cordão de prata,
o espírito se separa do corpo como um fruto maduro que se desprende da sua árvore. É o caso das mortes calmas e de despertar pacífico. A morte, meus irmãos, minhas irmãs, é uma lição de vida. Podemos, portanto, concluir que a vida é uma lição a ser praticada nos valores do bem, a bondade, a compaixão, o altruísmo, a paciência, a compreensão, a humildade. Por outro lado, a morte, como explica o Espiritismo, é a lição do desapego, do materialismo e dos vícios morais retratados nos pecados capitais. André Luiz, inclusivamente, André Luiz, esse grandioso espírito, faz os relatos de alguns casos de desencarne, de desencarnação e os diferentes modos de como um deles ocorreu. O autor espiritual, inclusivamente, conta que, em visita a um dos centros de assistência espiritual, um dos instrutores se refere aos problemas, dores e aflições que atormentam a mente humana. Então diz: outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. Hoje, porém, sabemos que, depois do túmulo, há simplesmente a continuação da vida. Há o céu e o inferno. Residem dentro de nós mesmos a virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade de queda perseveram aqui após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Não nos encontramos, senão em outro campo da matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? A vida é, acima de tudo, a oportunidade para o nosso crescimento interior, para a nossa evolução espiritual. Sendo assim, cada dia de vida é uma dádiva pela qual devemos expressar gratidão, tendo sempre em mente que Deus Pai Todo-Poderoso nos aguarda ao final do trajeto, mas somos nós que escolhemos o nosso caminho. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, este tema, para ser assim mais descomplicado, desejando a todos uma linda e abençoada noite, que Jesus Divino e Amado Mestre, que a Virgem Santíssima nos abençoe, guarde e proteja. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.